Muitas pessoas estavam animadas para o lançamento do mangá, e eu era uma delas. No entanto, parece que o primeiro capítulo não agradou muito ao público. Algumas críticas foram direcionadas às mudanças que o mangá trouxe em relação ao jogo. Por exemplo, o mangá começa com Sunny acordando no mundo real após ter um pesadelo relacionado ao seu passado. Ele tem alucinações envolvendo Something e a Hell Mary. Em seguida, o Kyo bate à sua porta, chamando. Depois disso, eles saem juntos para comprar um presente para o Hiro e encontram Aubrey e o Basil. Nesse momento, o Sunny acaba esfaqueando a Aubrey e desmaia. Ao acordar, ele se encontra no Headspace e começa a vivenciar os eventos do jogo. Porém, no mangá, eles não brincam de esconde-esconde como no jogo. Quando Sunny volta ao mundo real, o Kel tira a faca dele. E o Basil diz que precisa da ajuda porque a Aubrey pegou o álbum de fotos. Sunny e Kel encontram os Hooligans, fugindo após roubarem doces. E eles revelam que a Aubrey está na igreja. Ao chegarem lá, há uma discussão com a Aubrey. Durante a discussão, Sunny se lembra de como ela era quando criança e tapa os seus ouvidos para que ela não ouça as coisas cruéis que estão sendo ditas. Isso é algo que não ocorre no jogo. Em seguida, Sunny fecha os olhos e volta ao Headspace. Lá o Basil está desaparecido e eles precisam subir as escadas, mas o Omori tem medo. Esses eventos cobrem os capítulos 1, 2 e 3 do mangá. Eu acredito que essas mudanças de mangá não são necessariamente ruins. Muitos criticavam o Headspace no jogo, dizendo que era chato ou que não tinha muito significado. Talvez a Amonkhet tenha ouvido essas críticas e dado mais prioridade ao mundo real no mangá. Também não acho que o mangá seja rápido demais. Ele segue o ritmo típico dos mangás. Quem critica isso talvez não esteja acostumado com o formato. Outra coisa que vi muitas pessoas comentando e que me incomodou também foi a aparência dos personagens. Eles parecem muito mais jovens do que eles deveriam. O Sunny tem 16 anos, mas no mundo real parece ter 8. No Headspace, isso faz sentido, pois lá eles são retratados como crianças. Mas no mundo real essa diferença não parece adequada. Entendo que muitos criaram grandes expectativas para o mangá de Omori. Eu mesmo tinha algumas. Contudo, acredito que o mangá tem pontos positivos. Por exemplo, a cena em que a Aubrey encontra o Sunny no mangá é mais profunda. E a cena na igreja também é bem desenvolvida. Achei muito fofo a parte em que o Sunny tapa os ouvidos da Aubrey. Outro ponto que foi comentado é que não esperavam ver tantas expressões no Omori e no Sunny. Pessoal, vocês jogaram o jogo? Me respondam, isso aqui é algo sem expressão? Eu até entendo falarem sobre o Sunny, mas o Omori não é inexpressivo. No jogo, ele chega aos estágios mais intensos das emoções, então ele claramente tem expressões fortes. Um detalhe que não vi muitos comentando, talvez porque a partir do capítulo 4 o mangá é pago, é sobre o Space Boy estar no lixão. Achei isso bem estranho. No jogo você o encontra deitado na cama por causa da Sweet Hash, mas no mangá ele já está acordado e irritado no lixão. Não gostei dessa adaptação. E acho que o capítulo 4 teve muita enrolação. Curioso, né? O mangá é rápido, mas ainda assim teve coisas desnecessárias. Por outro lado, eu gostei do fato de que o mangá não tem a brincadeira do esconde-esconde, que no início é interessante, mas ao tentar platinar o jogo na Steam ou em algumas plataformas, você acaba tendo que passar por essa cena várias vezes, pois algumas conquistas são difíceis de conseguir. Esperei um tempo para fazer esse vídeo porque não gosto de julgar as coisas muito rápido. Quis analisar tudo com calma. E vocês? O que acham do mangá? Gostaram? Concordam comigo em algum ponto? Deixem a sua opinião nos comentários.